Fala aí, pessoal. Vamos continuar falando hoje de emendas especiais, emendas de transferência especial ou as chamadas emendas PIX. Desta vez vamos falar sobre o comunicado 23/2025, que é o comunicado de impedimento técnico do primeiro ciclo de transferências especiais de 2025. Essa semana nós tivemos até o último dia 5 para que os municípios pudessem enviar os seus planos de trabalho do primeiro ciclo. Só que alguns municípios não puderam enviar essa primeira, ou participar dessa primeira chamada, vamos dizer assim, desse primeiro ciclo de emendas de transferência especial. E por quê? Porque esses municípios deixaram de apresentar os planos de trabalho, ou seja, as prestações de contas de anos anteriores, de 2020 até 2024, de recursos que receberam de emendas de transferência especial, as chamadas emendas PIX. E é o primeiro efeito prático das determinações do ministro Flávio Dino, do STF, no âmbito da ADPF 854, que é exatamente a ação que trata desse tema no Supremo Tribunal Federal, bem como da Lei Complementar 210/2024, que já é resultado das determinações do STF. E essa lei ela trouxe uma série de obrigatoriedades que deveriam ser cumpridas pelos municípios. E entre essas obrigações está exatamente a de enviar a prestação de contas, os planos de trabalho também dos anos anteriores, das chamadas emendas PIX. E aí nós tivemos pelo menos vários municípios que não se enquadraram, né, não cumpriram essa exigência e assim esses municípios ficaram de fora desse primeiro ciclo, mesmo tendo parlamentares, deputados e senadores destinado recursos para esses municípios, eles foram impedidos de receber recursos nessa primeira etapa, nesse primeiro ciclo das emendas de 2025. Eles só poderão participar, ou seja, agora no segundo ciclo, se eles cumprirem a essa exigência de mandarem formalmente a prestação de contas, a elaboração do plano de trabalho para análise dos ministérios. E aí, nesse comunicado 23/2025 do Ministério de Gestão, nós temos exatamente a relação desses municípios que ficaram de fora, foram impedidos de receber recursos de emendas, foram impedidos de enviar planos novos desse ciclo de 2025, por falta da prestação de contas de anos anteriores. Esse levantamento foi feito e aí era a data estabelecida pelo governo federal de que os municípios deveriam ter enviado as suas prestações de contas de anos anteriores até o dia 29 de julho de 2025, e às 9h09 o Ministério de Gestão fez essa checagem no Transferigov, e aí quem não tinha enviado de anos anteriores ficou de fora. Não teve autorização para participar do processo 2025 do primeiro ciclo, mesmo tendo emendas destinadas, não puderam receber recursos, não puderam apresentar os seus planos. Olha, nós tivemos muito tempo para isso, né? Na realidade, essa discussão toda do envio da prestação de contas, dos planos de trabalho, ela começou exatamente em 2024. Antes disso não era obrigatório. Mas de 2024 para cá nós temos já praticamente um ano. Então, os municípios não podem reclamar de que não tiveram tempo suficiente para enviar esses planos de trabalho. Essa desculpa, infelizmente, ela não cola, porque o tempo foi sim suficiente. O que pode ter acontecido também é que muitos desses planos não foram aprovados ainda. Aí não é culpa dos municípios, porque os municípios enviaram, porém os ministérios estão demorando muito nessas análises. Aí tudo bem, não é problema dos municípios. Mas o importante era ter enviado esse plano de trabalho. O envio dele garantia que os municípios estivessem aptos a receber esses recursos. E aí, nós temos aqui a relação, são muitos municípios que ficaram de fora dessa primeira etapa, exatamente porque não apresentaram essa prestação de contas.
não apresentaram esses planos de trabalho. Aqui do Rio Grande do Norte, nós temos pelo menos 4 municípios nessa lista. Nós temos o município de Serra de São Bento, nós temos o município de Serrinha dos Pintos, também. Nós temos o município de Extremóis, e nós temos o município de João Câmara. João Câmara. Esses 4 municípios não enviaram a tempo seus planos de trabalho de anos anteriores e, portanto, eles foram impedidos de receber recursos, de receber emendas de transferência especial, emendas PIX, no primeiro ciclo de 2025. Eu dei uma olhada aqui no sistema TransfereGov, para você ver que na data de hoje, dia 9/8, né, 9 de agosto, quando a gente está gravando esse vídeo, esses municípios, a maioria deles já enviaram esses planos, porém enviaram fora do período estabelecido, que era até o dia 29 de julho de 2025. Muito provavelmente eles enviaram essa semana agora porque foram alertados, né? Algum parlamentar deve ter destinado a emenda, e aí esses municípios devem ter percebido que sua emenda não foi processada, não apareceu para cadastro. E aí foram alertados de alguma forma e por isso devem ter enviado esses planos de análise para análise essa semana. Mas de toda forma, perderam esse primeiro ciclo, né? Perderam essa oportunidade já de ter esses recursos assegurados de forma mais breve possível. Vão ter que aguardar o segundo ciclo, que deve ser divulgado entre setembro e outubro, para que possam ter novamente a oportunidade de cadastrar as suas emendas que foram enviadas pelos seus parlamentares. Isso é o primeiro efeito prático dessa nova determinação, dessa legislação nova. Então é muito importante que os municípios fiquem atentos, porque não está para brincadeira. As decisões estão sendo cumpridas, não cumpriu, agora realmente tem impedimento, não participa do processo, não recebe novos recursos de emendas de transferência especial.